Acho que alguns aqui já foram meus alunos em tempos pregressos, passados. Para quem não me conhece, meu nome é Bernardo. Eu estou responsável pela disciplina de seminários, que em geral ocorre às quintas-feiras, no período da tarde. Mas, excepcionalmente, hoje nós temos a satisfação de receber um grande amigo da casa, na verdade, um ex-aluno da casa que fez doutorado aqui, inclusive os ingressantes, se quiserem depois trocar um pouquinho, conversar com Arley sobre a experiência dele, a passagem dele aqui, podem fazê-lo no final. Mas mais do que isso, ele é hoje professor na Universidade Federal do Pará e vem trabalhando desde a sua tese e na sua linha de pesquisa com a questão amazônica, uma questão que se tornou, e já era, sempre foi, mas ganhou muita ênfase nos últimos anos em função dos acontecimentos e dos desdobramentos que nós assistimos em relação a mudanças climáticas, a questão das políticas ambientais e toda uma discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente, que é uma questão extremamente cara àquela região. Então, nós hoje temos a satisfação e o prazer de recebê-lo aqui. Ele está em Belo Horizonte, ele participa de uma banca amanhã. E eu queria aproveitar a presença dele aqui para ele trazer um pouquinho dos temas dele de pesquisa, que envolvem a discussão ambiental, envolvem a discussão sobre meio ambiente, envolvem a questão sobre economia política da região amazônica, das possibilidades do futuro, pensar um pouquinho o futuro e as possibilidades da região, qual modelo, quais os modelos de desenvolvimento estão postos para a região, quais são os desafios para essa região no futuro. Então, eu queria agradecer, Arley, sua satisfação, é uma enorme satisfação tê-lo aqui para realizar esse seminário, que é o primeiro seminário da série que nós começamos esse ano. E aí ele faz a apresentação dele, e no final, aí, eu deixo com você, se você prefere que eles lhe interrompam durante ou no final da sua fala, aí fica a seu critério. Então, queria agradecer a presença de todos aqui. Eu sei que Rafael já falou um pouquinho com vocês antes, então também dar boas-vindas a vocês, aproveitar aqueles que estão entrando agora, ingressando agora. Então, eu agradeço mais uma vez e passo a palavra para o Arley. Quando a gente estiver mais no final, e a minha expectativa é que a gente termine por volta de 17 horas, não mais do que isso. Aí eu solto a minha lista de presença, eu sou o cara da lista de presença, o chato de plantão, tá? Então, passo a você. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Muita gente amiga, muita gente que eu não vi há muito tempo. Então, é um prazer enorme estar aqui nessa tarde com vocês. Na verdade, talvez o certo seja dizer que é mais que um prazer, né? É uma honra. Eu estudei aqui, graduação, mestrado na demografia, doutorado na economia. Então, fora o outro curso ali do outro lado. Então, foi quase uns 20 anos de matrícula na UFMG. Minha casa, né? Então, profundamente honrado e feliz de estar aqui com vocês. Bem, acho que não tem o Rodrigo aí. O som tá saindo? O som? O Rodrigo vai projetar ali para mim e passar. Isso. Ok. Beleza. Oi, melhorou? Bem, então, a proposta... tudo bem? A proposta é que a gente fale sobre esse tema, né? Biodiversidade e economia urbana na Amazônia. Eu compartilhei com o Bernardo, acho que deve ter circulado com vocês, um texto
que é a base do que eu vou falar aqui. Eu não vou ser estrito no conteúdo do texto, vou falar questões ligadas e tomara que no final vocês tenham coisas a perguntar. Esse tema de pesquisa, na verdade, ou melhor, começando, do texto. O texto é o resultado de um trabalho conjunto. Ali tem uma série de nomes de colegas, alunos e professores do programa de pós-graduação em economia da UFPA. Gente conhecida de alguns aqui, Raul, professor do nosso programa de economia e do programa de urbanismo, Gabriel, que é nosso aluno, Francisco, Ricardo e Danilo são professores nossos do programa e do NAIA também. Bem, então esse texto é o resultado de uma colaboração com outras instituições, inclusive com o projeto no qual participa a gente da UFMG. João Prates, que não está aqui, e outras pessoas também, mas a liderança do projeto é do pessoal do MAD USP. Eles nos convidaram para participar de um projeto que discutia recuperação econômica, sustentabilidade na Amazônia, e a gente deu algumas contribuições. Esse texto foi um texto que eu fui o autor principal, mas obviamente uma colaboração. E como o Bernardo falou, é o resultado de uma pesquisa que eu comecei aqui muito tempo atrás, sob a orientação do Roberto, que é uma tentativa de relacionar desenvolvimento, natureza e cidade, urbano, né? Então, nesse momento, a discussão é mais um desdobramento de uma agenda de pesquisa na qual estou envolvido há muito tempo com outras pessoas aqui, né? A estrutura do texto é essa que está aí. Eu tenho uma discussão principalmente sobre... No início, a tentativa era fazer uma discussão diretamente sobre biodiversidade e desenvolvimento. Porém, na caminhada, nós percebemos que a gente tinha um problema grande de insuficiência dos dados. Então, uma parte enorme do nosso trabalho nesse texto foi tentar compreender quais informações a gente tinha que pudesse nos ajudar a falar com um pouco mais de segurança sobre o tema. Depois a gente tem outras duas partes nas quais a gente tenta uma estratégia de usar os dados dentro das limitações que a gente tinha e falar um pouquinho no final sobre o que a gente conseguiu descobrir sobre esses três setores, que são simultaneamente setores baseados na biodiversidade da Amazônia e setores ligados, essa é a nossa tentativa, né, ligados à escala urbana, os problemas, as possibilidades da economia urbana na Amazônia, que é o cacau, o açaí e a navegação de pequena escala. Bem, já falei isso aí, então, para o outro lado. Então, o objetivo é tentar, com as informações disponíveis, uma análise de quem são os agentes da economia urbana ligados a atividades que têm como base produtos da biodiversidade na Amazônia. E um objetivo de fundo, né, que a gente não conseguiu exercitar concretamente, mas ele guiou a escrita do trabalho, era conectar o desenvolvimento e a economia urbana. Mais à frente eu volto nesse ponto com uma tentativa de conectar aqui coisas que são caras, a tradição de economia regional e urbana no CDPLAR, mas eu acho que, alguns de vocês estão chegando no mestrado, talvez não estejam já habituados com a discussão de economia regional e urbana, mas os que estão aqui há mais tempo sabem que, inclusive, o nome desse seminário homenageia uma pessoa fundamental na caminhada aqui da construção da agenda sobre economia regional e urbana, não é? Então, a gente sabe que os processos de urbanização, eles aparecem com frequência como opostos, incompatíveis com as possibilidades de uma economia baseada em biodiversidade. A Amazônia, eu não vou ter tempo de discutir sobre a Amazônia, acho que todos vocês têm informações básicas. A Amazônia é metade do território brasileiro. Quando a gente fala sobre o Brasil, né, a gente pensa em várias coisas, mas geralmente a gente não pensa sobre a Amazônia. Mas, curiosamente, a Amazônia é metade do território brasileiro e tem uma trajetória peculiar, muito distinta do contexto do restante do território e da sociedade brasileira. Isso cria uma série de interdições na nossa capacidade de compreender a fundo a realidade amazônica.
A verdade é que quando a gente se aproxima mais e se torna mais conectado com a região, essas distinções históricas vão ganhando a sua concretude cotidiana. E isso torna mais interessante, mas mais difícil compreender a realidade da região. E um dos problemas que nos impede de entender direito a situação é quais as possibilidades de convivência entre expansão, diversificação, desenvolvimento econômico e a permanência do bioma. Então, essas coisas que eu vou tentar falar aqui têm ligação com essa conversa. A gente tem, como eu disse antes, como hipótese que a realidade urbana, ela, muito embora, numa certa perspectiva, possa ser vista como oposta às possibilidades de uma economia baseada em biodiversidade, é preciso compreender que, ao mesmo tempo, o urbano, a cidade, as aglomerações urbanas também criam possibilidades que precisam ser compreendidas de maneira mais refinada, mais profunda, para que a gente consiga explorar as possibilidades que a biodiversidade e que a diversidade natural da região colocam. Então, essa perspectiva, digamos, de inspiração, ou pelo menos de um ponto de vista mais de método, né, de hipótese que a gente está exercitando aqui. O problema é que nós temos uma série de limitações do ponto de vista das informações disponíveis para a gente estudar isso do ponto de vista empírico. Particularmente usando ideias afeitas à nossa formação de economia. Claro que a gente precisa cada vez mais alargar essa perspectiva, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma necessidade difícil de contornar de lidar com a informação empírica. E a gente tem informações que são limitadas. Um primeiro passo é entender por que essas informações são limitadas. Eu vou mencionar aqui, esses não são os únicos fatores e eles não têm a mesma escala de complexidade, mas são duas questões que eu discuto no texto. Um dos problemas difíceis de contornar quando a gente estuda a Amazônia, numa perspectiva de economia e de atividades econômicas, é a gente lidar com o fato de que existe uma imensa informalidade. Essa expressão é conhecida, não é? Mas ela tem suas limitações. De qualquer maneira, eu vou usá-la aqui. Eu estou me referindo àquele conjunto de informações, de atividades, de agentes econômicos, sobre os quais nós temos informações limitadas, em parte porque eles estão operando longe da formalidade jurídica, da formalidade laboral e de outras formas de adequação à norma. No caso da Amazônia, isso é muito grande, vou discutir um pouco a seguir. E, além disso, as informações que nós temos, elas, por razões que também nós vamos tentar tocar adiante, elas têm uma espécie de limitação por serem subespecificadas. É como se, para olhar para a Amazônia, as informações que nos servem para estudar o restante da economia formal no Brasil criam limites muito cruciais. Bem, a informalidade laboral, fundiária, jurídica, etc., é uma estrutura. Ela é um aspecto recorrente na história da Amazônia que não pode ser encarado como uma mera insuficiência das informações. A insuficiência das informações, me parece, é um resultado de um conjunto de condições muito profundas de exclusão, de contradição entre a economia de mercado e as características muito heterogêneas dos agentes locais, e um conjunto de outros aspectos que nós não temos condições de discutir aqui. Mas eu acredito que é muito importante que nós tenhamos atenção a isso. Não é possível compreender grande parte dos problemas da Amazônia sem nós cavarmos um pouco mais fundo em torno das razões pelas quais um monte de partes da economia da Amazônia permanece secularmente longe daquilo que torna formal e visível a atuação dos agentes econômicos típicos da região. E essa informalidade ela é particularmente presente, né, intensa, no conjunto de
atividades que são chamadas de extrativismo. Quando a gente fala de extrativismo, aliás, esse conceito mais recentemente entrou num outro nível de problemas, né? Porque o conceito de extrativismo tem sido usado de outras maneiras em pesquisas recentes. Eu me refiro aqui ao conceito de extrativismo tradicional na economia da Amazônia, que é aquele conjunto de atividades que está diretamente ligada ao manejo de recursos da biodiversidade. Tá? Bem, tudo isso, tudo que é ligado a essas atividades, a produção, o transporte, o processamento, a comercialização, os agentes ligados a cada um desses momentos da economia da região estão esmagadoramente operando em condições de informalidade. Como eu disse, isso tem raízes profundas, né? E tem ligação com uma coisa que eu apenas vou registrar aqui de passagem, mas depois, se for o caso, a gente pode voltar, se vocês tiverem interesse. No fundo, há um monte de evidências, existe um monte de gente falando sobre isso, né, que o manejo de recursos do trópico úmido tem sido um conjunto de recursos conflitantes com uma economia que se pretende moderna e com os agentes que se veem como modernos, portanto, distanciados daquele conjunto de técnicas, de produtos, de espécies, de atividades, de ambientes que são classificados de uma maneira assim, um pouco atávica, ou seja, inerente, incontornável, como atrasado, como estagnado. Então é muito comum que a gente olhe para a economia da Amazônia e classifique agentes ligados ao extrativismo como pessoas que estão enfiados numa condição um pouco incontornável de atraso, de estagnação, de pobreza. Né? E se vocês pensarem nas falas sobre a Amazônia, que são muito comuns, não apenas no meio midiático ou jornalístico, mas também entre os cientistas sociais, os economistas, etc., vocês vão perceber que isso é muito forte. Tá? E isso é uma regularidade. Por quê? A gente não teria tempo de fazer essa conversa aqui, mas apenas para vocês terem uma evidência. No século XVIII, quando o Pombal assumiu o governo de Portugal, ele mandou o irmão dele para ser o governador da província do Grão-Pará, que era a metade do Brasil, do lado de cima, para cima do que hoje seria Brasília. Né? Então, quando ele chegou, ele se viu numa situação estranha. Por quê? Porque o Pombal disse para ele, nós precisamos acabar com aquela economia estranhamente baseada em mão de obra indígena e em retirada de produtos da floresta. Nós precisamos implantar uma economia moderna nesse lugar. Claro que eu estou usando umas palavras minhas, né? Não foram essas as que ele usou. Portanto, você chegue lá e faça o possível para transformar aquilo num lugar que produz commodities para se exportar. Açúcar, algodão, tabaco e coisas que circulam de maneira decente numa economia decente de gente civilizada. Aí o irmão dele chegou lá e viu uma economia que parecia muito estranha. Por um lado, ela tinha um dinamismo razoável. Por outro, ela era baseada na retirada de produtos de um lugar inacessível, desconhecido, cujos especialistas, com aspas na palavra, eram os povos indígenas. Obviamente, isso dava uma espécie de nó no projeto colonial português. Isso aconteceu por volta da década de 1750. Tem 1.500 páginas de trocas de cartas entre o Pombal e o irmão dele, que estão disponíveis no site do Senado, né, editados pela editora do Senado. Grande parte da discussão é sobre isso. Como aquilo era, ao mesmo tempo, se mantinha em pé, mas era incompatível com um projeto civilizatório. Essa coisa continua, certo? Qual que é o projeto avançado, moderno para a Amazônia? Produzir commodity. Qual que é o projeto atrasado? A diversidade de situações possíveis a partir dos conhecimentos locais e dos recursos da biodiversidade. Então, isso é uma regularidade.
É um troço que ainda está aí. Há 400 anos está e continua, né? Bem, mesmo que com riquezas geradas, com alguma perspectiva, mas essa coisa continua sendo uma perplexidade. Bem, nas áreas urbanas, o problema da informalidade e, ao mesmo tempo, do uso dos recursos da biodiversidade tem uma feição particular. Quando vocês forem, aqueles que não foram ainda, nas cidades da região, vocês vão ver que, primeiro, é muito presente, né? É visível que existe uma parcela enorme da força de trabalho urbana que está envolvida com atividades de um terciário pouco dinâmico, cujo fundamento são os produtos da biodiversidade. Isso em diversos em diversos graus de precariedade, de desorganização, de problemas, ou de relativo glamour, porque a sociedade local também tem as suas contradições com relação a isso. Ao mesmo tempo que ela vê isso como aquilo que a caracteriza, que a distingue no quadro da sociedade brasileira, ela quer meio superar esse momento, essa paisagem, se desconectar desse passado um pouco estranho e mal resolvido de conexão com aquilo que eu acabei de falar de maneira sucinta, né? Então, a combinação de um conjunto grande de mão de obra trabalhando em atividades de baixa remuneração, muito desorganizadas, numa sociedade muito desigual e, ao mesmo tempo, situada numa região de diversidade esmagadora, cria uma economia da biodiversidade urbana precária, mas presente. Ela é muito pouco compreendida. E isso está, de certa maneira, traduzido no caráter truncado das informações que nós temos a respeito dessa realidade, né? A gente tem um grande número de agentes locais com uma baixa capacidade financeira, mas eles têm laços históricos com o manejo dos recursos locais, né? E, além disso, dadas as condições culturais que a região mantém, você tem mercados urbanos grandes para o consumo desses produtos. Então, isso permanece, porque você tem um grande número de agentes, você tem uma fonte de recursos razoavelmente grande e, ao mesmo tempo, você tem um mercado de consumo regional poderoso. 2 exemplos disso, bastante singulares, mas que um deles já chegou por aqui, é o açaí, que eu não sei o quanto que vocês sabem disso, mas os que são mineiros aqui talvez compreendam a comparação. Açaí em Belém é como angu. Certo? É uma comida simples e cotidiana, básica para comer com qualquer coisa. Eu me lembro que a minha avó, o meu pai, por exemplo, não comiam sem angu. Os paraenses, simplesmente, os paraenses de Belém e da região em torno do Marajó, do Baixo Tocantins, não comem sem açaí. Há uns meses atrás, foi um cidadão fazer um serviço na minha casa e ele ia almoçar. Eu fiz lá uma comida para ele e ele simplesmente não comeu, porque não tinha açaí. Só que no segundo dia que eu consegui compreender isso. No primeiro eu fiquei meio perplexo, né? Eu já trabalhei como marceneiro, dava a hora do almoço, tudo que eu queria era comer. O cara estava com fome, ele estava fazendo um serviço pesado, ele não comeu, não tinha açaí, ele não comeu. Ele comeu um pedacinho de carne, contrariado, etc., mas não quis comer, porque não tinha açaí. E isso é muito forte, não é caricatural, não é circunstancial. Bem, então você tem, nessa economia urbana, situada na região, um monte de gente que lida com um monte de produtos. Madeira, né? A madeira para o consumo local é grande, é intenso na construção civil, na movelaria, uma movelaria de baixa qualidade, às vezes, mas ela é presente. As fibras variadas, né? O pescado. A Amazônia, você sabe, tem peixes maravilhosos. É quase incompreensível que os peixes não cheguem para o consumo no sul e sudeste. Uma quantidade de frutas enorme, diversa. Algumas a gente simplesmente nunca viu falar. Uxi. Frutas apreciadas localmente de maneira intensa, muito usadas para muita coisa. Sorvete, doce, um monte de coisa.
oleaginosas, que tem um monte de uso para cosmético, para um monte de coisa, né? Hortifrutigranjeiros regionais, como é que chama? Aquilo que põe no tacacá, que dá um friozinho na boca. Jambu, né? que é uma comida super prestigiada. É como se fosse um almeirão, só que o gosto é completamente distinto, no sentido de peculiaridade, mas o gosto é muito, muito singular. E uma farmacopeia popular enorme, né? Alguma muito folclórica, mas usada, né? Tudo isso permanece num nível de subelaboração muito chocante, né? É como se você tivesse um conjunto de possibilidades imenso que está razoavelmente colocado na economia popular, mas por razões que precisam ser esclarecidas, mas que tem a ver com o pouco prestígio, a baixa visibilidade, a impermeabilidade dos agentes de mercado mais típicos de se relacionar com essa economia, permanecem todos infrutíferos. E aí acontece uma coisa caricatural que nós sempre vemos, né? Aparece uma coisa assim na TV. Não sei qual produto da biodiversidade se transforma num produto patenteado não sei aonde, num país qualquer. Aí todo mundo fica com o cabelo em pé, quando tem cabelo, né? E gera um frisson. Mas, a bem da verdade, isso permanece muito pouco debatido e pouco abrigado em iniciativas institucionais sérias. Ou seja, essa economia seria alvo de algo sério se essas coisas fossem abrigadas de diversas maneiras em ações para, no mínimo, reduzir o nível de precariedade em que os agentes atuam, dar segurança jurídica, reduzir o risco constante que os agentes que atuam nesses segmentos vivem de simplesmente serem excluídos dos lugares onde trabalham, urbanos e rurais. E por aí vai. Bem, então, o que a gente tentou? A gente tentou ir atrás de alguma informação que nos desse alguma perspectiva sobre que diabo é isso que nós estamos falando, como conhecer isso de maneira organizada. E nós tentamos algumas opções. Uma delas foi olhar para o Censo Demográfico 2010 e tentar... O ideal seria fazer um estudo comparativo com o restante do Brasil, mas nós não tínhamos tempo. Nós fizemos simplesmente um conjunto de explorações nas bases de dados disponíveis. A primeira foi o censo, e nós usamos principalmente mais duas. A RAIS, quase que para constatar que as coisas não estavam lá, e uma terceira base de dados muito interessante, que vocês já devem conhecer, que é o registro de CNPJs que a Receita Federal disponibiliza. Por que a gente recorreu a isso? Primeiro que você tem ali não apenas o setor de atividade, que é muito limitado para esse caso, como a gente vai ver, mas você tem o nome fantasia e a localização. O resto das informações, você tem a natureza jurídica, não é? Se é uma MEI, etc. Então, isso tornou possível ter um panorama um pouco menos turvo do que nós tínhamos. Mas a primeira incursão, então, o censo demográfico nos mostrava que, na economia da Amazônia Legal, você tem uma imensa informalidade. Você tem um conjunto grande, realmente grande, de agentes. Claro que isso é de 2010, mas eu não acho que 2022 ou 2023 o censo vai dar outro panorama muito distinto. Por quê? Porque você tem uma informalidade enorme. E um monte de gente trabalhando com coisas que, muito provavelmente, estão ligadas à biodiversidade. A pesca, o setor de alimentação urbano, que é imenso, né? A comida de rua é uma coisa muito, muito forte nas cidades da Amazônia, né? Todo mundo que já andou por lá sabe que isso
acontece. E as pessoas e tem um conjunto grande de pessoas trabalhando com isso. Entre outros aspectos, a produção florestal, e você tem uma coisa lá no início, que é uma coisa chamada lavoura não especializada, e que é muito provavelmente superposta à ideia de extrativismo. Por quê? Porque tem um grande número de produtos que simplesmente não tem classificação. Então, ele é indicado no censo demográfico como atividades agrícolas, lavoura, etc., com produtos não especificados. A gente foi explorando e vendo que era possível, né? Bem, e aí, com isso, nós chegamos à seguinte coisa, que talvez é a principal resultado parcial que nós temos até o momento nesse trabalho. A RAIS, embora ela classifique um monte de produtos baseados em espécies regionais, vegetais e animais, para um grande número de produtos que têm uma importância visível, tipo o açaí e o cacau, que eram casos que nós conhecemos de perto, a RAIS só tinha um código para cultivo e outro para extrativismo. Isso significava que não tinha classificação para um conjunto enorme de atividades urbanas, mesmo que elas fossem formalizadas. Então, a gente notou que um avanço seria se nós tivéssemos um refinamento da classificação da CNAE, para que nós tivéssemos um panorama mais claro, não é? E aí o que a gente tentou a partir disso? Uma vez que sem o código se tornava muito difícil entender mais detidamente essa economia, e aí a gente retorna àquela questão da economia urbana. Bem, eu falei um monte de coisas aqui para vocês que sinaliza, do ponto de vista empírico, que as economias urbanas da região amazônica têm uma presença grande de agentes ligados aos produtos da biodiversidade. Ora, nós sabemos que as economias urbanas têm um papel grande nas possibilidades de crescimento, adensamento e diversificação da economia. Agentes atuando em economias urbanas de maneira mais ou menos estável têm, por uma série de razões bem conhecidas, possibilidades de atuarem em frentes de diversificação, em introdução de novos produtos, em introdução de soluções tecnológicas. Enfim, a complexidade de uma economia, ela tem como potencial as necessidades, as oportunidades, as interações, as conexões, as simultaneidades que a vida urbana cria. E isso tem sido assim na Amazônia há muito tempo. A bem da verdade, os estudiosos da Amazônia pré-colombiana têm mostrado de maneira cada vez mais profunda que as sociedades amazônicas pré-colombianas, elas tinham um nível de conhecimento sobre a região e sobre o manejo das espécies da região muito superior àquilo que a gente pode imaginar com os nossos conceitos um pouco ou bastante reducionistas de povos indígenas, de sociedades primitivas, etc., etc. Se os europeus chegaram à Amazônia e não entenderam muita coisa e não viram nada que atraísse o seu olhar para algo como uma produção de alimentos sistemática, algum tipo de agricultura, eles, como não conseguiram compreender, não viram nada familiar, eles classificaram aquele pessoal como incapaz de trabalhar organizadamente, primitivo, desorganizado do ponto de vista político. Isso se transmitiu para as ciências sociais e até para as ciências naturais. Isso, uma certa herança colonial foi incorporada pela ciência do século XIX, do século XX, de maneira a interpretar a Amazônia como uma espécie de natureza intocada. Isso tem sido cada vez mais desmontado. Por quê? Porque os antropólogos, os arqueólogos vêm descobrindo evidências de que grande parte das espécies, das áreas, enfim, existem evidências registradas, bem consolidadas, de que a Amazônia tem sido, usando esse termo, manejada por séculos, por povos locais.
inclusive com experiências de enriquecimento da diversidade natural. Então, isso estava nos assentamentos pré-colombianos. Isso foi transmitido a um capítulo pouco valorizado da experiência da colonização portuguesa no Brasil, que é o período jesuítico, no qual, em 500 anos, um pouco de piada, um pouco não, mas em 500 anos, o único grande projeto de desenvolvimento na Amazônia que partiu do conhecimento das línguas indígenas foi o projeto jesuítico e das outras missões. Graças a esse conhecimento das línguas locais, eles conseguiram incorporar uma série de produtos, enfim, produzir conhecimento e ação naquele lugar e criar uma economia razoavelmente dinâmica que foi incorporada ao que nós chamamos de economia extrativista e que até os anos de 1960 foi a base da economia da região. Com os militares e o seu projeto autoritário, isso foi desmontado mais rápido do que conhecido, mas o fato é que, durante 400 anos, aproximadamente, a economia da região amazônica se baseou no manejo de recursos da região, com conhecimentos, com técnicas que tinham origem no passado pré-colombiano. Muito bem. Então, a experiência urbana pré-colombiana, depois dos jesuítas, e a continuidade da experiência urbana na Amazônia tem sido, de uma maneira ou de outra, com um grau elevado de precariedade, responsável pela incorporação de produtos à vida econômica. Isso é pouco conhecido, ou, se for apenas uma hipótese, precisa ser exercitado, né, de maneira a entender isso de forma mais complexa e mais profunda. Mas o fato é que o conhecimento desses setores nos obriga a refinar as informações que nós temos a respeito. Então, o que a gente fez? Um passo adicional. A gente usou um artifício, primeiro um pouco primitivo, mas o que é que a gente tinha no momento? O que a gente fez? Usando as informações da Receita Federal, nós fizemos uma seleção que no texto está referida como seleção, o nome é meio ridículo, vocês perdoem, ABB, Atividades Baseadas em Biodiversidade. Por quê? Porque a gente fez um levantamento exploratório das informações ligadas pela razão social, pelo tipo de atividade declarada, principalmente no que a CNAE chama de CNAE primária. Isso é um outro problema. A CNAE, você pode escolher até 16 códigos para a sua empresa. Então, é muito incerto que tipo de atividade você faz. Mas a sua CNAE primária é aquela que gera o maior montante de renda para o seu empreendimento econômico. Então, usando isso, nós tentamos classificar nesse conjunto de atividades que tinham características que a gente reconhecia como mais ou menos afeitas ao que nós estávamos investigando. Aquelas que estavam nominalmente ligadas ao cultivo de alguma espécie, aquelas que tinham atividades diretamente também ligadas aos florestais não madeireiros, à silvicultura, espécies não classificadas, um pouco como a aposta de que ali estavam produtos que não estão classificados por serem tipicamente regionais, os produtos madeireiros, as atividades ligadas, o que coloca algum problema, né? Produtos madeireiros, atividades ligadas a materiais de origem animal, a navegação, o transporte rodoviário, a pesca e afins. Isso aqui tem um conjunto grande de códigos, né, da CNAE. E aí, nós usamos isso para fazer uma seleção de CNPJs da Receita Federal, que nós chamamos, então, de atividades baseadas em biodiversidade. O problema é que a base da Receita Federal não traz valores, digamos, valores monetários. Não é? Então, a gente precisava de tentar, para além de um panorama do que existe, de que tipos, que a natureza jurídica, que localização,
qual é a idade, né, quando foram criados esses empreendimentos, a gente precisava de tentar algum tipo de valor, né, monetário para classificar. Isso a gente sabia que era um ensaio insuficiente, mas era uma tentativa. Então, a gente fez uma associação entre a RAIS e a base de CNPJs como uma tentativa de, conectando a massa salarial, o número de empregos, ter um panorama um pouco menos grosseiro do que representava essa economia. E ainda que as informações sejam insuficientes, isso melhorou um pouco a nossa compreensão do cenário, né? E uma coisa que vale a pena dizer é que uma parcela gigante desses agentes econômicos são MEIs. E as MEIs foram criadas ali pelo início da década de 2010 e elas cresceram muito rapidamente. Na Amazônia, então, é uma coisa impressionante. Então, o que fica sugerido, que precisa explorar um pouco mais? Que a gente tem um movimento de formalização, que tem algum incentivo específico que é preciso conhecer, mas um monte de agentes que operavam na informalidade transitaram rapidamente por algum tipo de incentivo, digamos, crédito ou outro aspecto, transitaram para a formalidade. O que dá um panorama bastante estranho. Por quê? Porque as MEIs não podem ter mais do que 2 empregados, a menos que eu esteja enganado. Não me lembro com certeza, mas é 1 ou 2 empregados. Então você tem uma situação estranha. Por quê? Porque você tem uma parte enorme de uma economia que é preciso estudar mais, mas ela tem um potencial grande de geração de renda, de receita, mas ela, como está nas bases oficiais, ela gera uma quantidade ínfima de empregos. E, por outro lado, ela tem agentes muito pequenos, né, que são as MEIs. Mas isso dá um panorama, né, que é preciso avançar. Notem lá, as MEIs chegam a ser... a gente fez uma classificação por tamanho de município, que não deu assim, uma grande novidade, né? Mas o fato é que, no mínimo, 2/3 dos agentes ligados a essa economia são MEIs, né? Microempreendedor individual. O restante é pequeno, né? No máximo 25% de empresas, etc. Mas tem um outro problema. Por quê? A base da Receita Federal, como eu disse antes, não dá nenhuma indicação de qual o tamanho econômico do ponto de vista financeiro, né, desses empreendimentos. De qualquer maneira, você tem aí cerca de 212, né, mais de 212 mil agentes, né? E 79%, na média, são MEIs. Os vínculos são pequenos e eles crescem muito pouco, em parte porque o crescimento é nesse extrato das MEIs. E aí a gente tentou, por fim, uma exploração de 3 setores. Aqui eu quase que não vou trazer informações, por razões de tempo e porque o texto ainda está num formato exploratório. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu enxergar algumas coisas, explorando esses 3 setores. O cacau, o açaí, que é o mais conhecido, inclusive porque eu fiz uma tese sobre isso, né, e a navegação de pequena escala, que é o que a gente menos conhece, mas que também é uma coisa promissora do ponto de vista empírico, porque o governo federal tem divulgado aí nesse site chamado Dados Abertos informações novas a respeito disso, que é preciso explorar melhor. São informações que são novas, né? Então a gente explora aquilo de maneira um pouco tentativa, mas de qualquer maneira é uma frente interessante de exploração. O que a gente entendeu? O açaí, ele, como uma economia de mercado, ele é uma coisa recente, mas ele tem uma história secular na região, né? No século XVIII você já tinha uma economia urbana, digamos assim, do açaí. O Alfred Russel Wallace, que é um sujeito que vocês sabem quem é, né? Formulou a teoria da evolução, né, da sobrevivência das espécies junto com o Darwin. No livro dele, e vários outros autores
dá relatos incríveis sobre como que nas ruas de Belém, no século XVIII, XIX, aliás, ele foi lá em 1850, as pessoas vendiam açaí pelas ruas. E como que era uma questão fundamental do abastecimento da cidade, a busca de açaí nas regiões insulares do entorno de Belém. Então, o cultivo e o consumo urbano têm uma história grande. A economia de mercado é recente. A peculiaridade dessa economia, né, é que o amadurecimento de um mercado regional ele foi anterior a qualquer dinâmica de exportação. Então, até os anos 90, até o final dos anos 90, você não tinha venda nem para o sul e sudeste do Brasil. Ao passo que, de lá em diante, uma economia nacional do açaí cresceu muito. Né? Você tem espalhado em todo o Brasil hoje o consumo dessa, ou pelo menos da imagem do açaí se tornou muito presente, né? Não necessariamente da polpa, porque é uma coisa mais complicada, mas o fato é que essa economia, ela, em função dela ter um enraizamento profundo na região, ela tem 3 características que eu acho que vale a pena a gente tentar entender. Em primeiro lugar, ela tem um consumo regional grande, ou seja, tem uma escala de consumo que não é desprezível, estável, mesmo sendo produto sazonal, fortemente sazonal. Né? Você tem saídas que as pessoas promovem para isso, em grande parte porque a região em torno de Belém é um estuário, né? O estuário do Amazonas e do Tocantins. Então, você tem uma razoável diversidade do momento da safra por causa das condições muito diversas do estuário. E, além disso, uma coisa que é um pouco singular, se nós compararmos com outros produtos que o Brasil exporta, é um mercado de consumo exigente. Se nós compararmos assim, o consumo popular do café em Minas Gerais com o consumo popular do açaí em Belém, é uma coisa um pouco invertida. As pessoas são extremamente criteriosas, digamos, no consumo do açaí. Não é definitivamente qualquer açaí que vai ser consumido. Nós aqui, me parece que o consumo popular do café é um pouco invertido. Nós consumimos café é tudo café, certo? Lá é um pouco invertida a coisa. E isso tem reflexos econômicos. Por quê? Porque a proximidade com as áreas de cultivo importa. Porque o produto é extremamente perecível assim que ele é retirado da palmeira. E aí, o fato dessa coisa ter nascido regionalmente, num cenário de meados do século XX, exigiu que você criasse uma espécie de aparato simples, mas local para o processamento do fruto. Adaptações de máquinas, desenvolvimento de técnicas, uma preocupação com refrigeração, tudo é um pouco trivial, mas tem peculiaridades. Por quê? Por causa do tal caráter exigente do gosto local. E, finalmente, pelo fato do fruto perder com muita facilidade, a venda para outras regiões exigiu o surgimento de um aparato de processamento industrial local. Então, surgiu no entorno de Belém um conjunto grande de indústrias de processamento do açaí, que adaptaram as técnicas locais para a escala industrial. Essa é uma coisa bastante interessante. A visita às fábricas que eu fiz mais recentemente mostra isso de uma maneira bastante clara. Ou seja, a partir de um consumo local, com uma história longa, que criou um consumo criterioso e estável, você desenvolveu um aparato peculiar de consumo, de distribuição, de processamento e também, um passo adiante, uma indústria de características mais ou menos singulares. Não é uma big indústria, mas é uma indústria local, que hoje processa para venda no Brasil, esmagadoramente, tem um consumo grande. 40% do açaí que é plantado é consumido localmente. Por quê? Porque é consumido uma polpa in natura, muito grossa. Mais ou menos do restante, 40% vem para vender no restante do Brasil. E uma parte pequena, em torno de
10% a 20%, vai para o mercado externo. Então, notem que é uma coisa curiosa. Muito embora as pessoas discutam constantemente a exportação para outros países, ou seja, como se fosse uma economia puxada por exportação. Mas, a bem da verdade, o que ela tem de peculiar, de complexo, e que abriu portas para agentes locais, pequenos, médios ou até grandes, é o fato dela ter se enraizado regionalmente. Bem, vou passar direto aqui para comparação, que vai terminar aqui, o meu tempo já estou com 40 minutos, mas o fato é, nós temos uma comparação possível com a economia do cacau e da navegação de pequena escala. A economia do cacau, ao contrário da economia do açaí, ela nunca criou mercados locais expressivos e nem dinâmicos. Rapidamente, a partir do século XVIII e XIX, o cacau foi o principal produto de exportação da Amazônia no século XVIII e até o surgimento da borracha, mas não criou um mercado local importante. Criou um certo ensaio de diversificação do uso para outras coisas, para fazer manteiga, para fazer sabão, mas isso desapareceu, porque não criou um mercado grande, pujante e de primeira necessidade como o açaí. Não é? E aí, os ensaios de diversificação foram tênues e não chegaram a permanecer. O caso da navegação de pequena escala é o menos conhecido de todos. Por quê? Porque aí a informalidade é esmagadora. Porém, tem uma coisa interessante. Até os anos 60, você tinha a navegação como a principal opção de transporte na região. Com o advento das estradas, que os militares enfiaram no Pará, principalmente, isso mudou bastante. Só que as regiões onde permanece grandes áreas florestais, que têm rios enormes e muito capilarizados na região, ainda tem um transporte fundamentalmente por navegação de pequena escala. E isso é muito pouco conhecido. Entretanto, a navegação, comparando a navegação na Amazônia e o resto do Brasil, é muito grande na Amazônia. Só que é muito pouco conhecido, as informações são muito fragmentadas e muito desorganizadas. Então, o que a gente entende, assim, mais ou menos, é que seria necessário, né, aprofundar, primeiro, melhorar as informações disponíveis. Algumas coisas não são tão complicadas. Seria necessário, por exemplo, melhorar a codificação KNAI. E, hoje, a gente ainda dependeria, em grande parte, de trabalhos baseados em informação primária, ou seja, de trabalhos de campo, que é uma coisa difícil, né, mas que a gente tem começado a fazer. Nos últimos meses, eu tenho trabalhado numa pesquisa de campo sobre açaí, que é interessantíssimo. Várias coisas ficam mais claras. Numa outra oportunidade, a gente pode conversar a respeito disso. De qualquer maneira, eu queria terminar dizendo que essas três economias nos sugerem, particularmente o caso do açaí, que se a gente tivesse um pouco mais de atenção para a dinâmica urbana dessas economias, algo que às vezes passa distante por pelo menos dois motivos. O primeiro é que nós temos, não sem razão, uma preocupação concentrada nas possibilidades de industrialização. E a gente perde de vista que outros processos de incorporação à vida econômica dos produtos da biodiversidade podem ser importantes antes e ao lado dos processos de industrialização. A segunda coisa é que existe um foco, talvez excessivo, nas possibilidades de crescimento de uma economia da biodiversidade por causa dos mercados externos. E aí eu estou falando de exportação para fora do Brasil. Aí acho que é o cachimbo, né, da economia primária exportadora que mantém a gente incapaz de levar a sério as possibilidades dos mercados locais, particularmente na Amazônia, onde você tem, por razões culturais, uma porosidade, uma permeabilidade, né, que cria oportunidades que no restante do país não estão muito bem, não podem ser realmente exploradas, mas que na região amazônica teriam possibilidades. Por quê? Porque você tem, de fato, uma adesão muito forte
aos hábitos locais de consumo dos produtos regionais. Então, se você pega, por exemplo, um mecanismo de política como o PAA, o PNAE, né, o Programa de Alimentação Escolar, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para Consumo Escolar, e você abre as portas para produtos da biodiversidade, coisa que até recentemente era fechado, por exemplo, não se podia comprar açaí. Por quê? Porque ele não era produzido formalmente. Então, esses problemas, né, precisariam ser enfrentados, e uma perspectiva urbana desses mercados, dessas dinâmicas de atividade baseada em biodiversidade, parecem promissoras com base no que a gente entendeu até aqui. Bem, gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado pela paciência e pela audição de vocês. Queria agradecer o Ale e abrir para perguntas, comentários, enfim. Se não houver nenhum, eu mesmo vou começar. Enfim, primeiro agradecer. Eu acho que você traz um tema extremamente importante, não apenas porque trata de uma região cara ao Brasil, como você mesmo colocou, metade do Brasil é, de alguma forma, a região amazônica, que uma parte dos brasileiros, e eu me incluo, apesar de conhecer a região, isso acaba não estando presente na nossa discussão cotidiana do nosso dia a dia. E você traz vários aspectos que tangenciam, que tem tudo a ver com a economia brasileira contemporânea. A questão da nossa relação comercial externa, do nosso setor exportador, de pensar economias locais ou mais reduzir o vazamento de renda, como inserir ou repensar qual projeto, quais as possibilidades para a Amazônia. E aí minha colocação vai um pouco nesse sentido, de provocar um pouco você. Como é que você enxerga o que seria a Amazônia do futuro? Nem essa que vai só vender ou se inserir nesse mercado externo de vender commodities ou biodiversidade, mas também não é uma Amazônia que pode ser simplesmente civilizada lá, como o irmão do Pombal, o próprio Pombal, imaginou. Vamos ver o que a gente vai colocar aí nesse lugar aí para tirar esse tanto de coisa atrasada. Então, queria lhe provocar um pouquinho, lhe ouvir sobre a sua reflexão um pouquinho sobre essas possibilidades. Eu acho que o açaí é um caso muito particular, e você faz um contraponto interessante, mostrando como o cacau não conseguiu ter a mesma trajetória ou inserção, etc. E aí você faz um comentário sobre a questão da navegação. Como pensar a navegação como uma possibilidade, como internalizar uma parte dos ganhos dessa navegação nessa economia urbana? Então, vou fazer algumas provocações. Tá aberto a palavra, Hugo. E, de novo, vocês não precisam ficar... ninguém morde aqui, não. Pode falar daí. Minha pergunta é completamente lateral. Como eu não entendo nada do assunto, estava me preocupando aqui pensar o seguinte: quer dizer, boa parte do esforço de modernização das economias aqui do Sudeste e do Sul passou por a criação de instituições de pesquisa, né? Assim, e aí você estava falando da dificuldade de lidar com os dados disponíveis e, ao mesmo tempo, da perspectiva de fazer trabalho de campo e o quanto que isso é trabalhoso. Eu faço ideia na região, então. Como é que é isso no Pará hoje? Como é que é isso na Amazônia hoje? Os órgãos estaduais de pesquisa. Aqui nós tivemos João Pinheiro, FEA no Rio Grande do Sul, SEAD, etc., etc., etc. E sem esse aparato, era difícil pensar em modernização regional, né? Como é que é isso lá hoje? Né? Que perspectiva tem, né, de desenvolver esses órgãos, até para poder criar uma sensibilidade para esse tipo de questão que você está trazendo? O dado não fala aquilo que é a realidade do lugar, né? Assim, ele reduz a diversidade a um dígito, e aí acabou, é isso, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Obrigado pela apresentação.
Acho que temos mais duas, pelo menos o João e o colega ali. Sim, acho que eu vou falar sobre essas duas, alguma coisa que eu conseguir. Depois a gente passa para a próxima. Bem, começando com a pergunta do Hugo. Hugo, acho que o ensaio lá de criação de instituições que pensassem o desenvolvimento e a pesquisa, etc., foi muito mais incipiente do que o que aconteceu em Minas. Nos anos 50, teve uma iniciativa de criação de uma instituição chamada SPEVIA, que era... não me lembro bem, mas era algo ligado à ideia de criação de informação e fomento a uma economia que partisse da economia extrativista, vamos chamar assim por simplificação, mas criasse iniciativas de modernização. Isso incluía pesquisa, levantamento de informações, conhecimento da região, enfim, as iniciativas clássicas que, por exemplo, norteiam a criação da Fundação João Pinheiro, etc., etc. Só que, quando os militares deram o golpe, eles criaram a Sudam. A Sudam foi uma virada de mesa em relação àquilo que estava desenhado para a SPEVIA. Por quê? Porque era um segmento das elites locais, ou das burguesias, enfim, que não tinha apreço por aquela história econômica. Eles queriam uma adesão ao projeto de modernização conservadora dos militares. Então, a Sudam, aos poucos, virou uma espécie de agência local de projetos ligadas ao desenho modernizador autoritário. Então, isso desembocou no fomento de uma agropecuária convencional, no apoio aos projetos de mineração, tudo que estava em aberta contradição com as possibilidades de uma economia baseada em biodiversidade. Muito recentemente, quando a Ana Júlia Carepa foi governadora, fez um ensaio de criação de uma instituição chamada IDESP. Ela tinha como intenção criar novamente, né, um aparato de pesquisa que lidasse com a região a partir de dentro. Rapidamente, após a derrota da Ana Júlia, isso foi desmontado pelos próximos governos, que tinham orientação liberal, e nunca mais isso foi constituído. Na UFPA, isso também não chegou a ser assim, uma construção tão sólida, talvez porque o ataque à região foi tão brutal a partir dos anos 70 que a pesquisa na UFPA se concentrou mais em uma urgência de conhecer o que estava sendo destruído do ponto de vista sociológico, dos povos indígenas, da crise ambiental. Então, por exemplo, a instituição que tem um acúmulo maior, que é o NAIA, não é? Ela não se dedicou, por falta de perna, digamos, a construir essas possibilidades também. Então, acho que, infelizmente, isso ainda é uma construção que mal começou, não é? E, enfim, é dramático, é uma situação muito difícil. O governo federal também quase que não abrigou essa agenda, não é? Porque é uma agenda difícil, né? Você tem uma perspectiva, a distância, uma perspectiva de que é um pouco ocioso você se dedicar a conhecer uma economia que não tem promessas. É assim que é vista a economia da biodiversidade. Por isso que, por mais uma coisa de moda que seja, esse debate sobre bioeconomia que apareceu, deu uma chacoalhada no debate regional, porque as pessoas dizem, nós estamos falando disso há bastante tempo, mas vocês não estão nos ouvindo, né? Então, mas é uma questão fundamental. Bem, Bernardo, é muito difícil dizer, né, o que pode ser o futuro. Acho que uma parte grande disso passaria por iniciativas dessas que o Hugo pontuou, né? A gente tem uma capacidade de conhecer a história e conhecer o presente,
que é um troço difícil. Você tem, por exemplo, uma produção grande de ciências naturais sobre a região. E aí vira uma situação engraçada, né? Porque os cientistas naturais começam a discutir economia, mas aí tem uma certa cacofonia e uma falta de compreensão mútua. Por outro lado, o fato da agenda da economia hegemônica neoclássica também se complicar, né? Colocar um monte de problemas no meio do caminho, porque as pessoas, por exemplo, começam a discutir economia verde, valoração. Então, isso vira uma cacofonia enorme. Do ponto de vista dos projetos, né, difícil dizer o que seria assim, uma agenda para o futuro com muita segurança. O que eu consigo perceber, e aí, obviamente, eu estou seguindo aqui os passos de outras pessoas, né, particularmente do Roberto, do Francisco de Assis Costa, que é ali um dos autores, que é um sujeito com uma caminhada enorme de produção sobre a região, é que me parece que os mercados regionais precisavam ser entendidos de maneira mais complexa, né? Esses ensaios incipientes que eu tenho feito aí precisavam de mais gente, de gente mais, né, com mais luzes, com mais recursos, enfim, para entender de maneira mais profunda, o que incluiria tanto esforços institucionais organizados, conexão, por exemplo, de uma discussão interdisciplinar mais profunda, né, para que a gente conseguisse até convencer das possibilidades. Mas eu acho, me parece, que essa experiência da economia do açaí ensina algo muito, muito peculiar, que é: nós precisamos olhar para os mercados regionais, nós precisamos olhar para a esfera da reprodução social, né, que é extremamente desprezada. A reprodução aqui, pelo menos em 2 caminhos. Aquela mais óbvia, por exemplo, a segurança alimentar, né, a construção civil em massa para a gente pobre, conectada com os recursos regionais, a produção de um espaço urbano de outra natureza, que não seja abertamente e absolutamente contraditória com a região, pelo contrário, né? Se a gente tivesse outros padrões de urbanização que nos permitissem conexões mais claras com aquilo que a região permite, nós também teríamos novas oportunidades. Por exemplo, água na Amazônia é uma coisa imensa, né? Chove em Belém cântaros entre dezembro e março. Se você ficar parado assim, bastante tempo, você mofa, né? Porque é muito úmido, é 95% de umidade do ar. As pessoas respiram água, né? Então, você tem uma série de problemas que demandam soluções locais. E você tem também coisas do tipo a água como condição da navegação. E a gente chega na última questão que você mencionou. O caso da navegação é incrível, porque agora, nesse trabalho de campo sobre economia do açaí, quando você transita pelas várzeas, basicamente em pequenas embarcações, porque é um emaranhado de ilhas, você vê assim, dezenas de estaleiros. Dezenas. Aquelas pessoas estão produzindo barco constantemente, mas ninguém sabe, não é a palavra. Não existe informação organizada a respeito daquilo. As capitanias de portos, a localização dos próprios portos. Em Belém tem uma multiplicidade de postos privados na orla que são informais. Então, operam numa quantidade de atividades e numa precariedade, numa desorganização impressionante. Mas o hiperfoco nas atividades que estão ligadas ao externo, né? Você cria um grande porto para a exportação de minério e soja, mas você ignora completamente a multiplicidade de portos que tem para todo lado e a quantidade de gente fazendo barco, trabalhando com transporte hidroviário. E isso tem um monte de consequências. Acidentes, né? Acidentes horríveis. Recentemente teve
uma embarcação que afundou com um monte de gente numa ilha chamada Cotijuba, lá pertinho. E aí você tem um monte de perda de oportunidades, porque, em parte, tudo aquilo opera. É claro que isso atende a interesses, né? Tem gente se dando bem com essa informalidade brutal, mas eu acho que, para começar, né, era preciso entender o que é aquilo. E aí você tinha condições de entender isso do ponto de vista da produção, da tecnologia, do papel no transporte de cargas, no transporte de passageiros, os problemas de formalidade, informalidade, de infralegalidade, como diz um cara ontem. Então, você teria possibilidade de avançar. É claro que é o vício da vida acadêmica, mas eu acho que é preciso conhecer. Sem conhecer aquilo lá, não dá muito certo. E abrigar isso num arcabouço estatal que não seja avesso à região. Né? Porque as pessoas lá, o Helder Barbalho vai lá, vai na COP, fala que está comprometido com as questões ambientais, com a diversidade regional, só que as coisas não se movem. Né? É difícil de entender por quê, mas elas não têm se movido. Isso é certo. Se você quiser... Assim, acho... Bem, como é seu nome? Vitor, isso é fundamental. Né? Isso aqui, tudo que eu estou falando aqui envolve um grau de simplificação muito grande. Né? A Amazônia é um monte de coisa. Né? E o fato das mudanças introduzidas pela modernização autoritária dos militares terem incidido brutalmente sobre o Pará, mudou muitas coisas. Se você vai ao sul e sudeste do Pará, é uma coisa. Eu me lembro que anos atrás eu fui com o Roberto e uns colegas, e uma das pessoas que estavam na comitiva falou: não, isso aqui parece muito mais o interior de Minas do que a Amazônia. Por quê? Porque a supressão da floresta e o apagamento das condições culturais, a modificação é muito intensa. Então, quando eu me refiro a toda essa discussão aqui ligada particularmente ao consumo do açaí, ao papel... Note que eu fiz várias vezes referência a Belém, a região do Estuário, ao Baixo Tocantins e ao arquipélago do Marajó. Eu nem falei do Amazonas, que é uma outra coisa imensa. Né? Então, rigorosamente, quase tudo que eu falei aqui, os números dizem respeito à Amazônia Legal, mas a experiência de pesquisa diz respeito ao noroeste, né? Do estado do Pará. Mas isso é um microcosmo muito poderoso do que é a Amazônia. O sul e o sudeste, o Vitor tem razão, foi muitíssimo modificada. A piada um pouco maldosa é que foi goianizado, né? Por várias razões. Assim, se tornou uma região de produção de presença do agronegócio gigante. A supressão das áreas florestais foi forte, mas, ao mesmo tempo, você tem uma luta. Isso não é pacífico. Né? O sul e o sudeste do Pará é uma região de conflitos fundiários gigantesca. Né? O assassinato, né, de lideranças, etc., é uma coisa presente, cotidiana naquela região. E aí os movimentos, por exemplo, o MST representa, em parte, uma luta, né, pela possibilidade de uma economia camponesa de perfil amazônico. Bem, a outra pergunta, Vitor, a respeito de por que nós chegamos nesses 3 programas, nesses 3 produtos. Uma das razões é que eu fiz uma tese sobre açaí. As outras razões estão ligadas ao tipo de região que nós temos pesquisado. O Baixo Tocantins é uma região onde o Tocantins encontra com um emaranhado de rios que vai atingir o arquipélago do Marajó. O Tocantins não encontra diretamente com o Amazonas, mas ele chega numa região insular imensa, né, onde existe um ambiente assim, incrivelmente diverso. Muitas ilhas, várzea,
e uma economia baseada em produtos da biodiversidade muito forte. Pescaria, pescado regional, uma coisa incrível. E o açaí e o cacau são muito fortes nessa região. E por causa da condição de várzea e da região insular, a gente escolheu estudar as atividades de navegação. Até porque uma parte grande das atividades dos outros setores depende, por exemplo, do transporte por embarcações. Então, as coisas são um pouco conectadas. Então, tem mais um? Tá bem. Vou fazer rapidinho e te passo aí. Então, vou fazer duas. Muito obrigado, Arley, inicialmente. Vou fazer duas questões, né? Acho que a primeira, queria ouvir um pouco uma reflexão sua, Arley. Acho que você descreveu muito bem uma experiência que é uma longa história de como que uma economia se torna subalternizada, certo? Ela é invisibilizada, ela é precarizada, ela não é conhecida, etc., etc. Ela corre aparentemente à margem, certo, da grande indústria, do grande capital, do processo de modernização. Mas a gente sabe que não é exatamente à margem, né? Mesmo no período colonial, o mercado interno cumpriu um papel fundamental para o funcionamento, né, do sistema colonial, e isso continuou mesmo no processo de industrialização. Eu queria te ouvir um pouco isso, sobre a relação, como é que vocês veem a relação entre essa economia da biodiversidade amazônica e o grande capital, a grande indústria, os processos de modernização da Amazônia. E a segunda, eu acho que é pensando um pouco, inclusive aqui nas alunas, nos alunos, se você pudesse falar um pouco mais nos desafios metodológicos de fazer um tipo de pesquisa que necessariamente exige uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos. Acho que você terminou falando um pouco sobre como é difícil conhecer apenas quantitativamente essa realidade, né? E acho que isso é uma discussão importante, né, na agenda de pensar a economia regional e urbana no Brasil. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso também. Como é seu nome? Legal. Bem, realmente essa é uma agenda de pesquisa. Por exemplo, o INPE, né, o Instituto de Pesquisas Espaciais, tem uma equipe de pessoas que a gente tem razoável interação. Miguel Monteiro, Isabel Escada, Silvana Amaral, eles trabalham justamente nessa linha, que é o uso de informação, imagem de satélite, não é? Retrorefletância, um monte de estratégias baseadas nesse espectro de técnicas, né? Eu concordo com você, isso é uma frente importante. A gente tem interagido com eles, na verdade, há muito tempo. Quando eu entrei nessas pesquisas, em 2012, era um projeto que o Miguel coordenava, junto com o Roberto Montemor e a Ana Cláudia Cardoso, uma professora lá da UFPA. Então,
a gente tem tido contato com isso. Realmente você tem razão. Essa é uma frente muito importante e promissora, não é? Para quem tiver interesse, além do professor que o Juan mencionou, Marcelos. De onde, Marcelo? Ivan? Universidade de Kansas. Pois bem, essa equipe do INPE, né, coordenada pelos professores Miguel Monteiro e Isabel Escada, também trabalha nessa frente. Realmente é muito interessante, muito promissora. Eu tenho interagido com eles, mas não propriamente fazendo esse tipo de pesquisa. A pergunta do João sobre a interação entre os setores formais, o grande capital e a economia da biodiversidade. Bem, isso sempre foi uma disputa, não é? Desde o cacau, desde a borracha, talvez, assim, de maneira mais contundente, a exportação de produtos da biodiversidade, né? Sem o momento da borracha na economia amazônica, um monte de coisas na economia internacional do século XIX teria sido bastante diferente. Ao longo do século XX, essas coisas se complicaram, etc., principalmente por causa do aparecimento de setores gigantescos de atividade econômica na economia amazônica, do tipo a mineração e a produção do agronegócio. Então, a primeira manifestação é de conflito aberto, não é? Você tem professor João, Duda, boa tarde. Você tem uma contradição aberta, né? O conflito, a disputa por espaço, a disputa pelo controle das instituições. Você pega, por exemplo, uma instituição como a Embrapa, né, que foi criada nos anos 70 com no projeto alguma tentativa de abertura para compreender a região mais do que como uma área de expansão de uma fronteira de produção do agronegócio. Hoje é praticamente controlada completamente, né, por setores marginais tentam uma luta por sobreviver a outras perspectivas dentro da instituição. Se você pega, por exemplo, o crédito, né, o crédito público para o agronegócio no Brasil é uma coisa impressionante. O discurso é que o agronegócio sustenta o Brasil, mas seria muito mais justo dizer que o crédito público sustenta o agronegócio. Então, isso se transforma numa disputa brutal. Violência, etc, etc. Num ponto de vista assim, mais de sintonia fina, você tem também os setores do grande capital que avançam para cima das possibilidades baseadas em biodiversidade. Você tem hoje aí um debate enorme sobre o capital financeiro e o tal mercado de crédito de carbono, né, que é uma coisa extremamente complicada, particularmente para os agentes locais, porque os contratos que, por um lado, não têm funcionado, né, pelo que eu sei, são poucas experiências, mas quando eles chegam a funcionar, eles são draconianos, eles impõem quase que a expulsão dos agentes locais da área. Você tem uma contradição total, as pessoas mal podem entrar nas áreas que elas entram nessa porta que é pintada como promissora, mas é extremamente problemática, de crédito de carbono. E você tem outras discussões hoje aí a respeito da economia verde, não é? E você tem todo um esforço do capital, por exemplo, ligado à pesquisa, de uso dos recursos regionais para produção de fármacos, que é também pouco conhecida e muito complicado, porque, embora você tenha uma legislação aí há algum tempo sobre direitos das comunidades, dos povos locais, dos agentes que usam tradicionalmente as espécies que são usadas para pesquisa, é extremamente difícil para os agentes locais fazerem valer aquilo que eles têm como direitos estabelecidos na legislação. Então, é muito difícil nessa frente. E
o que parece promissor, não é? Mas é frágil, são as formas de organização a partir, por exemplo, da luta pela terra, que por exemplo, uma atitude que o governo federal nos anos 2000, 2010 tomou foi a transformação das ilhas em projetos de assentamento extrativista. Isso foi feito por decreto, foi uma coisa assim, um pouco de cima para baixo, mas, por exemplo, isso criou uma porta aberta para a permanência no território de grupos que estavam nessas ilhas e que não tinham nenhuma segurança jurídica, porque se criavam títulos falsos, etc., e expulsavam as pessoas. Hoje, esses processos são mais difíceis. Mas uma coisa como o crescimento da economia do açaí cria contradições novas, porque você tem grandes agentes econômicos se transformando em produtores de açaí de monocultura, o que é muito problemático. O açaí é uma espécie de várzea, então ele, digamos assim, ele bebe água terrivelmente, né? Tem uns números, mas eu não saberia de cor, sobre o número de litros de água que cada espécie, que cada touceira de açaí. O açaí é uma palmeira de touceiras, né? Cresce um monte de estirpes em um mesmo pé. Então, aquilo é um consumo de água brutal. Os produtores repetem, né, os ribeirinhos, o açaí é água. Eles têm essa afirmação porque o açaí ele cresce de maneira mais intensa e mais vigorosa nas áreas de várzea. Então, a produção em áreas de terra firme, irrigada, é uma coisa extremamente custosa e que, para usar o termo comum na economia, tem externalidades brutais. Você cria um nível de desorganização, de entropia, né, digamos, de destruição de igarapés, que é, talvez, mais cruel do que as monoculturas de espécies temporárias. Então, é extremamente complicado se nós não tivermos um futuro, e aí isso também tem a ver, Bernardo, com a sua pergunta, em que haja alguma possibilidade de produção baseada em diversidade. Tem um debate e tal a respeito disso, mas eu acho que é importante discutir, né, o que seriam áreas de sistemas agroflorestais de produção com desempenho, mas com diversidade, né? Tanto áreas que são transformadas em floresta, quanto áreas que são florestas manejadas. Mas isso ainda existe. Existe conhecimento produzido sobre isso, mas insuficiente. Então, era necessário, né, muito necessário, combinar essas coisas. Um exemplo um pouco caricatural, mas você imagina. A expansão do modelo de consumo de açaí in natura depende da proximidade de áreas de açaí com áreas de consumo. O arranjo feliz do açaí é porque os açaizais estavam perto da área urbana. Mas você poderia produzir açaizais como parte da paisagem urbana, né? Ou seja, você teria áreas urbanas de sistemas agroflorestais intensivos em açaí e outras espécies ligadas à segurança alimentar, porque tem muitas. Bacaba é um primo do açaí. É uma coisa super apreciada localmente. Mas é um alimento difícil, porque ele é muito oleoso. Mas as pessoas adoram. Mas não existe produção de bacaba em larga escala. E ela necessitaria estar perto das áreas urbanas. Ou seja, realmente é preciso discutir outros padrões de urbanização que sejam capazes de incorporar a diversidade do ponto de vista do seu uso como necessidade básica e do seu papel como infraestrutura urbana, digamos. Essa é uma frente possível de discussão. Mas ela ainda parece um pouco esotérica quando a gente fala. Assim, as pessoas ficam olhando. Recentemente, um professor lá da COP me disse que isso era um sonho romântico, né? Foi ótimo ele falar isso, que eu tive todas as oportunidades para argumentar que o que ele estava falando era
mais romântico do que eu estava defendendo, porque o que ele estava dizendo era baseado num monte de suposições hipertecnológicas que ele não estava, por exemplo, supondo quem ia pagar os custos daquela tecnologia. Como é que aquilo ia se transferir como renda para outras sociedades se aquilo fosse implantado na Amazônia? Mas essas coisas são uma espécie de fetiche tecnológico que contrasta com as possibilidades de uma economia baseada em biodiversidade com conhecimento local e recursos locais. Bem, não sei bem se respondi. Eu queria relacionar essa pesquisa sua com a pesquisa que eu desenvolvi na Fundação Dom Cabral entre 2015 e 2017. Lá, a gente recebia algumas demandas de organizações da sociedade para pesquisas específicas. E uma dessas demandas foi trazida pelo SEBRAE e pela Associação Nacional de Produtores de Audiovisual, que era desenvolver um estudo, fazer um mapeamento do setor audiovisual no Brasil. E nesse estudo a gente tinha um desafio parecido com o seu. Talvez o seu seja um pouco mais complexo, mais informal ainda. Mas no setor audiovisual também existia uma informalidade muito grande, né? E a gente conseguiu coletar dados via survey. A gente aproveitou da parceria que a gente tinha, a demanda chegou pela Associação Nacional de Produtores de Audiovisual. A gente conseguiu coletar esses dados via questionário em vários eventos que essa associação promovia. Então, fazendo um comparativo, assim, talvez uma estratégia que possa te ajudar a conhecer melhor isso, você está buscando as cooperativas, as associações, e talvez, por meio dessas associações, você consiga aplicar ali um questionário para tentar mapear o perfil dessas atividades produtivas. Vou ter alguma coisa aqui, deixa eu só para dar um exemplo aqui, no caso do setor de audiovisual, uma das mãos de obras mais demandadas aí na área de publicidade, comerciais de TV, os figurantes, aquele monte de figurante. Não tem registro nenhum. Tem gente que faz figuração ali todo mês, nenhum registro. Um outro conjunto de dados que talvez possa te ajudar aí, você não chegou a comentar deles, no CAD único, que tem agora num sistema novo do Ministério da Cidadania, dá para acessar pelo site do Ministério da Cidadania, tem lá alguns dados sobre se a família trabalha com pesca ou se trabalha com algumas atividades agrícolas. Talvez lá você consiga achar alguma coisa. Eu andei trabalhando com esses dados, eu vi lá que tinha família que trabalhavam com pesca e outras atividades desse tipo. E sobre o MEI, que você comentou, até por experiência prática, uma questão que atrai muito a busca pelo MEI é a questão da possibilidade das pessoas se aposentarem, né? Ter aí alguns benefícios sociais. E a renda e o emprego no MEI, comumente, ela é subinformada, subestimada. Geralmente, as pessoas subestimam a renda, porque senão a atividade dela vai acabar passando por uma outra classificação, ela vai ter que pagar mais imposto e tal. Então é muito comum as pessoas subestimarem a renda para continuar classificadas no MEI. É isso. Valeu, cara. Muito obrigado, realmente. Antes do Harley responder, eu queria perguntar se tem mais alguma pergunta, senão eu vou encerrar nessa pergunta, agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado, então eu passo para você. Sem dúvida, o recurso a essas instituições que estão ligadas diretamente às atividades é uma das frentes. A gente, nessa pesquisa de campo que a gente tem, a gente começou justamente por esse tipo de coisa. Cooperativas, colônias de pescadores. Sem esse apoio é praticamente impossível, porque as pessoas têm um certo
elas ficam arredias, né? Não sabem quem você é, etc. Tem um monte de gente fazendo coisas que elas não confiam, com toda a razão. Porque, afinal de contas, tradicionalmente, as perguntas formais são feitas por más razões, e não por boas razões. Bem, pessoal, eu queria agradecer o convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui, uma honra estar conversando com vocês. É um convite incrivelmente bom, né? Raramente a gente consegue discutir por tanto tempo algo que a gente tinha feito. Então, muito obrigado, foi um prazer. Espero que a gente esteja novamente em outras oportunidades. Eu agradeço o programa, né, e agradeço ao Bernardo em particular e a todos. Tá? Um abraço e até a próxima.